Se você já rodou anúncio alguma vez na sua vida, provavelmente você já se deparou com algum desses problemas. Taxa de clique muito baixa, lead desqualificado, uma baixa quantidade de leads e alguns outros problemas que todos eles estão relacionados a criativo. E provavelmente seu criativo deve estar ruim, não cumprindo a função dele, que é gerar cliques. Então é o seguinte, hoje nós vamos fazer aqui um react de vários criativos aqui na biblioteca de anúncios, todos eles voltados para o nicho imobiliário. Então se você é corretor, dono imobiliário e quer anunciar de forma estratégica, de forma realmente persuasiva e eficaz, você vai aprender aqui para onde você tem que olhar na hora de criar o seu criativo, os seus vídeos, seja ele tanto, os seus criativos tanto em imagem quanto em vídeo, né? Então aqui você vai ter essa visão muito clara do que você tem que fazer aí. Se você não me conhece, meu nome é Jean Rocha, trabalho como gestor de tráfego há mais de 10 anos e boa parte desse tempo focado no nicho imobiliário. E ao longo desse tempo a gente trabalhou muito, mas muito mesmo, com criativos de todos os tipos e a gente foi entendendo o que funciona melhor, o que não funciona, o que a gente tem que evitar, o que a gente tem que usar sempre. Então a gente vai trazer isso aqui, essa visão para você entender quais são os principais pontos para onde você tem que olhar na hora de fazer um criativo, tá? Então bora lá. Vindo aqui para a biblioteca de anúncios, se você não conhece a biblioteca de anúncios aqui do Meta Ads, é só você jogar aí no Google biblioteca de anúncios ou jogar facebook.com/ads/liberty e você vai ter essa tela aqui onde você consegue buscar aí criativos, tá? Tanto por nome de empresas, como alguma dessas aqui, você consegue buscar os anúncios dessa empresa, quanto também você consegue buscar aqui por termos, por exemplo, apartamentos. Se eu jogar aqui apartamentos, por exemplo, ele vai me trazer anúncios que estão relacionados, que tem essa palavra, inclusive, na copy, estão relacionados a isso. Então a gente consegue trazer aqui, ó, muito desses tipos de criativos, ó. Então a gente consegue ter essa visão. Ó, e aqui, no ladinho, aqui do lado direito da tela, tá? Desse lado da tela, você consegue ver que aqui tem filtros, tá? Para você poder filtrar o tipo de criativo. Então você consegue filtrar de todos os idiomas, os anunciantes, né? Tudo mais, tem um nome de um monte de anunciante aqui, que é basicamente você procura ali lá. As plataformas que está rodando, ou seja, anúncios que estão rodando só no Facebook, só no Instagram, enfim. Tipo de mídia, tanto imagens quanto vídeos, você consegue filtrar isso. Esse tipo de mídia aqui é um filtro bem interessante. E mais interessante ainda é os anúncios. Então você consegue filtrar anúncios que já estão rodando e estão ativos, ou anúncios que já estão inativos. Por algum motivo o pessoal desligou. O que é interessante aqui? Anúncios ativos são geralmente anúncios que ou começaram a rodar há pouco tempo, ou são anúncios que já estão rodando há mais tempo, só que estão performando, porque ninguém vai deixar um anúncio rodando 6 meses se esse anúncio não está trazendo retorno, né? Isso aí é óbvio. Então você consegue filtrar isso, inclusive por data, tá? Por data, você consegue filtrar qual é o período, né, de impressão que está tendo nesse anúncio, tá bom? Então você pode usar isso para fazer pesquisa de anúncio de concorrente, por exemplo. Você, teve um lançamento, você joga aqui o nome do lançamento, o nome do teu produto, provavelmente vai ter algum concorrente, para você ter noção de como eles estão comunicando aquele produto. E já começando aqui nosso primeiro react, eu vou pegar de cara esse primeiro anúncio em vídeo que começou aqui. Ó, apartamento parcelado no Brasil, sai da mais, uma copy super pequenininha. Lembrando que cada um essas tagzinhas, né, esses tickets, vamos chamar assim, né, essa partezinha aqui, cada um desses é um anúncio de um anunciante diferente, o anunciante tá aqui, esse é o nome da rede social do anunciante, inclusive. Aí você consegue clicar aqui em ver resumo, você vai ter uma descrição melhor do que tá acontecendo. Ó, tá vinculado só no Instagram, foi iniciada a verificação 14 de novembro de 2025, então já tá rodando há algum tempo, e você consegue ter essa noção aqui, tá? E clicando aqui, ó, inclusive se você clicar em Saiba Mais, você vai ser direcionado para a página desse produto, ó. Ele veio para o site aqui e tal, tem uma copy super longa, eu nunca entendi essa estratégia aqui. O site é HTML aqui, enfim, não é uma boa estratégia. Mas vamos dar uma olhadinha no criativo e como é que tá? Vamos lá, clicar aqui e vou aumentar a tela. Apartamento para jovens em parcelas. Esse é o criativo. O criativo curto é interessante, tá? Isso é legal. Mas, cara, é um criativo super simples aqui. Deve gerar uma quantidade legal de cliques, porque é um criativo, né? Tá aqui com um apelo diferente, é um AP para jovens e tal, mas não fala se é locação, não fala se é uma venda, fala valor. Assim, aqui talvez se ele estiver gerando uma quantidade legal de cliques, talvez ele esteja gerando uma quantidade bem desqualificada de lead, entendeu? Porque não qualifica. Aqui eu não tenho informação de localização, não sei, não faço a menor ideia onde que é. Ele tá usando um apelo meio que emocional aqui, é tanto pela música, né? Uma musiquinha mais de Reels, assim, vamos dizer assim. Porém, não tem qualquer qualificação aqui nesse anúncio, né? Então, isso aqui não é tão interessante rodar, ok? Beleza? Vamos dar uma olhadinha nesse aqui agora, dessa construtora ou incorporadora imobiliária aqui, vamos dar uma olhadinha. Não é um controle autônomo, vamos ver como é que tá. More em um home resort no Butantã. Apartamentos de 45, 62, 70 e 87 metros quadrados. Mais de 20 áreas de lazer, com piscinas, prainha e beach tênis. Tudo isso ao lado da futura estação da linha amarela do metrô. Esse é o Blue Home Resort da Ecto, onde você pode morar e se sentir sempre de férias. Apartamentos de 45, 62, 70 e 87 metros quadrados. Opções de 1 ou 2 suítes e 3 dormitórios. Legal, legal.
Criativo de 40 segundos, o tempo tá excelente. Geralmente eu recomendo e uso sempre criativos entre 30 a 50 segundos no máximo. Começou legal aqui, dizendo exatamente aonde que é, ok? Que é ali no Butantã. Essa tag, essa tarja que tá aqui, lançamento da quarta e última torre nesse final de semana, jogaria aqui pra cima, tá? Pra ficar destacado. Aqui no Reels, por exemplo, pode aparecer aqui em cima aquelas informações no Instagram, né? Toda aquela coisa que às vezes nem vê. Já que ele quer destacar, porque a gente vai usar uma tarja que a gente quer dar destaque a alguma informação. Então vamos deixar em evidência, né? Jogaria aqui pra cima. Esse logo aqui só atrapalha pra dar mais informação ali, não colocaria. Ou deixaria bem menor, enfim. Fica meio, né? Rouba um pouco a atenção ali, não passa nada de... Porque assim, o criativo, a função do criativo é gerar clique. Não é vender um apartamento, nada disso, porque a venda vai acontecer posteriormente. A ideia eu preciso atrair pessoas com interesse nesse produto, com qualificação, ou seja, quem tem interesse naquela localização, que tem aquele poder aquisitivo e tudo mais, ou seja, pessoas com perfil, eu preciso gerar o clique desse perfil, desse público, né? Esse é o objetivo do criativo, gerar clique. Não é vender aqui, eu não tô com o objetivo de, caramba, cara, eu preciso passar todas as informações, não, de forma alguma. Inclusive, eu recomendo sempre que você for fazer uma campanha, faça mais de um vídeo, porque sempre tem vários temas para abordar, né? Às vezes, o diferencial aqui ele tá focando bastante, que tem bastante resort, lazer de resort, né? Nesse condomínio aqui. Então, legal, vamos fazer um vídeo sobre isso. Eu quero destacar agora a localização. Show de bola, mostrar referências, faz um outro vídeo, entendeu? Também nessa pegada 30, 40 segundos. E aí você põe eles pra rodar e vê o que funciona melhor, entendeu? Eu gostei do criativo, acredito que tá gerando aí alguns cliques realmente interessantes. Só melhoraria isso. Eu não sei se esse lançamento da quarta e última torre neste final de semana é tão interessante, porque assim, nesse final de semana quando, né? Fica uma coisa meio... E às vezes pode não bater com o fim de semana que o cara clicou e fica uma coisa assim, né? Pô, e agora? Já passou o fim de semana, mas não informava, né? Eu destacaria alguma outra coisa, por exemplo, condição. Aqui nesse criativo eu não fiquei sabendo muito de condição, né? Ele passa aqui as informações da metragem, apartamento, tudo mais, as metragens ali das plantas, as opções, legal, mas não fala aqui valores, né? Eu queria saber, por exemplo, a entrada, uma noção de renda, alguma coisa assim. Isso ajuda a qualificar. Tá legal, o criativo ele usou aqui maquete e usou também as imagens do decorado, bem simples de fazer. O áudio eu daria uma melhorada, mas tá legal também. Gostei do roteiro do vídeo, mas tá legal. Tenho certeza que você tá gerando alguns cliques. Esse tipo de criativo já funciona, tá? Se você rodar ele, já vai funcionar. Vamos lá, achei mais uma aqui, essa da direcional engenharia. Beleza, vamos dar uma olhadinha como é que ficou. 58 segundos também, vamos ver como é que vai ser. Localizado na Avenida Marechal Tito, está o Conquista Clube Itaim Paulista, que combina mobilidade, lazer e qualidade de vida para você e sua família. Apartamentos de 1 e 2 dormitórios com opção de varanda e de vaga, num condomínio com piscina adulto, piscina infantil, academia, espaço pet, playground, quadra recreativa, quadra de areia. São mais de 30 itens de lazer, um lazer de clube para você não querer sair de casa. E o melhor, além da entrada facilitada, o condomínio faz parte do Minha Casa Minha Vida, para fazer a sua aquisição ser ainda mais simples e descomplicada. Não perca essa oportunidade. A nossa loja fica na Marechal Tito, 1533. Mande uma mensagem para o seu corretor e agende uma visita. Eu melhoraria alguns pontos para começar esse primeiro gancho aqui, onde só mostra as imagens decoradas bem rapidinho e passa, ó. Localizado. Aqui ele usou basicamente 4 segundos, que é o tempo mais importante que a gente tem no anúncio, é os primeiros 4, 5 segundos, que é o gancho. Nesse tempo, eu preciso capturar a atenção do cara a todo custo, para ele permanecer e eu começar a desenvolver a mensagem do texto ali. O que eu acho que pode acontecer é ter esse gancho, tá? Pode acabar gerando muito scroll, né? Ou seja, o pessoal vê e passa, porque não passou nada demais. Mas ficou dinâmico, não ficou parado. Então, teria que analisar melhor, mas eu faria 2 versões desse vídeo aqui. Rodaria esse e um vídeo já começando aqui, tá? Direto, pulando essa primeira parte. E depois eu fazia uma análise do aqui para ver qual gerou mais clique. Porque se boa parte da galera tá pulando aqui, depois eu posso passar a informação mais importante do mundo, mais interessante. Se a galera não vê, ninguém vai clicar. Então eu posso estar perdendo o lead nesses primeiros segundos aqui, que não é tão interessante a ideia. Mas gostei. O roteiro tá bem geralzão, assim, não vi nada muito diferenciado. O ponto muitas das vezes você, corretor, você dono imobiliário, você sabe que o seu apartamento é super interessante, tem super condições, mas quem tá vendo não sabe. Então você precisa comunicar isso. Então a ideia de você fazer um roteiro, vai ter mobilidade, vai ter lazer, qualidade de vida, tudo isso é muito genérico, entendeu? Tá, vai ter mobilidade, mas o que significa mobilidade? Vai estar perto do quê? Afinal, vai estar perto do metrô. Então, em vez de falar que vai ter mobilidade, fala que vai estar perto do metrô. Mas qual metrô? No metrô, perto ali do Itaim Bibi. Enfim, explica isso. Tá quantos minutos? Deixa isso muito claro no vídeo. Você vai transparecer mobilidade de uma forma muito mais palpável, entendeu? Mas não tô dizendo que o vídeo tá ruim. O vídeo ficou legal.
bem gravado, inclusive, ali, foi feito de uma forma bem profissional, microfone de lapela, o áudio tá excelente. Eu só deixaria o roteiro um pouco mais atrativo, mais direto, entendeu? Aqui também não falou condição, não falou valor de imóvel, não falou valor de renda, um valor de entrada, renda, nada disso. Eu gosto de usar essas informações para qualificar, porque às vezes o cara vê, pô, apartamento no Itaibibim, é uma região, geralmente de uma classe um pouco mais alta, não é para mim. Mas às vezes eu consigo comprar, só que eu não tenho noção. Então, por exemplo, pô, se você tem renda a partir de tanto, opa, eu consigo ter essa renda e a minha renda, então se encaixa. Então o que faz com que eu me sinta, faz com que eu sinta pertencimento disso aí, entendeu? Isso se torna acessível para mim, entendeu? Então, por isso que é interessante às vezes colocar esse valor. Por isso que é interessante às vezes colocar valor. Porém, pode ter lá o efeito contrário, né? Por exemplo, não, a minha renda está muito abaixo disso, então beleza, eu não vou clicar. Tá? Então eu melhoraria isso no roteiro, deixaria mais específicos todos esses pontos que colocou, e colocaria alguma referência de valor. E colocaria inclusive uma referência de localização. Então, ó, no Itaibibim, tá, mas qual a referência mais próxima, perto do que exatamente, tá? Então isso faria um diferencial. Terceiro ponto, aliás, que eu mexeria. Na edição, em vez de eu colocar essas imagens fixas do renderizado aqui, basquete, playground, quadra recreativa, eu podia usar inclusive essas próprias imagens do renderizado, mas eu faria alguns movimentos de câmera ou transições usando a inteligência artificial. Então eu consigo usar a inteligência artificial para dar vida para esse renderizado aqui, tá? Mas não tô dizendo que isso iria mudar todo o jogo criativo. Eu tô dizendo que isso ia ajudar um pouquinho aqui, deixar o vídeo mais fluido, entendeu? Mas ficou legal. E por último, essa parte esse CTA dele aqui, não curti, sinceramente. e descomplicada. Não perca essa oportunidade. A nossa loja fica na Marechal Tito, 1533. Mande uma mensagem para o seu corretor e agende uma visita. Em vez do CTA dele seja clica aqui agora e vem saber mais, clica e vem falar comigo. Ele tá apresentando a loja, tá falando aqui a rua, mas nem fala o bairro onde que é aqui, e fale com o seu corretor, ou seja, por exemplo, ele criou uma pressão, vamos dizer assim, interesse do lead ali, a hora dele falar, tá, agora esse interesse, vamos nutrir esse interesse, então vem pra mim que eu vou finalizar esse interesse contigo, vou te mostrar mais. Ao invés disso, ele em vez de direcionar, ele tá, sabe, tornando mais difícil, de repente, aqui a descoberta ou o segmento do lead. Não que isso vá atrapalhar enormemente, porque todo mundo sabe que quer saber mais, vai ter o botão de saiba mais ali, alguma coisa assim, mas esse CTA torna mais claro o andamento do lead, tem que deixar muito claro isso, entendeu? Essa comunicação não pode falhar. Esse finalzinho aqui não ajuda em nada, torna o vídeo um pouco mais longo, enfim. Mas beleza, é isso. Ficou legal, melhoraria todos esses pontos aí, e eu tenho certeza que tudo que eu falei aí ia aumentar esse CTA. Achei o mais interessante aqui, vamos dar uma olhadinha como é que vai ser. Dá um play aqui, vídeo de 39 segundos, legal o tempo. E se eu te falar com apenas R$10.000 de entrada, você consegue comprar um lindo apartamento igual esse, na zona portuária. O condomínio conta com uma mega estrutura de área de lazer como piscina adulto e infantil, quadra de futebol, playground, entre outros. E uma vista deslumbrante para a Baía de Guanabara e Cristo Redentor. Legal. E para você que deseja investir, o Porto Maravilha é a região que mais cresce para Airbnb. Próximo do Museu da Manhã, excelente. 12 minutinhos da Zona Sul, linha amarela, excelente. Interliga Barra e Recreio, que são um dos cartões postais do Rio de Janeiro. Cadastre-se agora e receba toda a informação desse mega lançamento. Então, perfeito. Esse vídeo aqui foi o mais adequado, mais perfeito que eu vi até agora, porque ó, ele já começa qualificando a renda, já tá aqui na fachada ali no empreendimento, isso traz o contexto, tá muito claro, ali no Residência Porto Maravilha, tudo mais, e ó... E se eu te falar com apenas R$10.000 de entrada, você consegue comprar um lindo apartamento igual esse. Pronto. Ou seja, se você tem R$10.000, é acessível, tá disponível para você aqui na zona portuária, ou seja, o cara sabe se é para ele ou não, já de cara, então se ele gostou, ele já tem essa noção, e já sabe aonde que é. Então, cara, isso já usou muito bem o gancho. Aqui tá excelente esse gancho, tá? A zona portuária. O condomínio conta com uma mega estrutura de área de lazer como... Um dronezinho aqui, excelente também. Adulto infantil, quadra de futebol, playground, entre outros. E uma vista deslumbrante para a Baía de Guanabara. Excelente. Esses takes aqui, pessoal, é interessante que nem sempre você precisa de um drone para fazer tudo isso. Inclusive, ele tá mostrando a construção do prédio aqui. É óbvio que foi feito isso, essa filmagem foi feita com drone antes, mas é possível você fazer isso com inteligência artificial hoje em dia já, tá? E você consegue, às vezes, também pegar material disponível, principalmente em regiões mais turísticas, tem muito material produzido de drone também, de drone, enfim, você consegue, obviamente, você tem que ter a licença para usar o material, mas você consegue muita coisa que já está pronto, então você não precisa necessariamente ter o drone e gravar, às vezes você consegue algum material no próprio YouTube que alguém gravou, pede uma licença ali para usar o material, se for permitido, já era, entendeu? Então, fica fácil, acessível, e aqui ela tá sendo muito específica nas referências. Então, ao invés de ela simplesmente falar, olha, tá na zona portuária, não, ela tá dando referência, fica em tal lugar, perto de tal coisa. Então, isso dá uma percepção muito clara de onde que é e do valor do produto, entendeu? Para e Cristo Redentor. E para você que deseja investir, o Porto Maravilha é a região que mais cresce excelente. para Airbnb.
cresce, é a região que mais cresce para Airbnb, ou seja, o cara vai ter rentabilidade, vai ter receitas mensal vindo da locação daquele produto. Então, para ele é interessante, tá? Então ela está fazendo muito bem a conexão entre o produto e qual é a solução desse produto para aquele tipo de público, né? No caso do investidor. Do Museu da Manhã. Excelente. 12 minutinhos. Tenho certeza que esse material aqui não foi gravado deles, entendeu? Eles pegaram, então é isso aí. Zona Sul. E fica muito dinâmico. Linha Amarela, Brasil, que interliga Barra e Recreio, que são Pronto. os cartões postais do Rio de Janeiro. Cadastre-se agora e receba toda a informação desse mega lançamento. Agora que ela tá dentro do decorado, dentro do empreendimento, tá vendo? Cara, excelente, excelente mesmo, tá claro. Eu só talvez deixaria claro aqui o tamanho das plantas, né? E uma noção de valor de repente do produto, mas assim, cara, tá perfeito mesmo. Tenho certeza que deve estar gerando lead aí. Tá rodando desde dezembro de 2024, tá? Então, assim, de fato, realmente deve estar gerando um bom resultado. Afinal de contas, tá muito bem feito esse criativo aqui, tá? Principalmente o roteiro e a edição tá muito bem feita. Vamos dar uma olhadinha agora nas imagens aqui. Aqui em cima tinha uma imagem que eu tinha olhado, ficou bem interessante. Ó, primeiro ponto, o que não fazer no que não fazer, tá? O que não fazer é esse tipo de carrossel aqui, ó. Esse tipo de carrossel, vamos ver o detalhe do anúncio aqui. Cara, fica muito escassez de informação, fica muito jogado, assim, e carrossel depois o cara passa aqui, não sabe onde que é, não sabe de nada, aí clica porque achou bonito, mas não faz a menor ideia do que clicou. Esse tipo de criativo que, sinceramente, não gosto, tá? Não gosto mesmo. Não tá claro onde que é, não tá claro o valor, não tá claro nada aqui. Esse já tá mais interessante, tá? Tem um pouquinho mais de informação. Eu tiraria algumas coisas que não cabem aqui, mas já tá mais interessante. O importante é renda, tem que ter renda, é importante ter. Se não vai usar renda, usa um valor de entrada, usa alguma referência de valor para qualificar. Tem que estar descrito quartos, isso é importantíssimo, e localização, tá? E são esses pontos tem que estar muito claro no criativo. Olha, outro que está muito bem destacado a partir de R$500 aqui, ou seja, a parcela a partir de R$500 provavelmente, que é o Minha Casa Minha Vida. Então, tudo isso vai depender, óbvio, do tipo de imóvel, tá? Então, se é um imóvel que é um alto padrão, não adianta você falar a parcela, entendeu? Não vai bem nesse sentido. Porém, vai depender muito do produto, tá? Às vezes vale a pena, às vezes é um alto padrão com uma parcela muito acessível, sei lá, alguma coisa assim, né? Um lançamento. Então, mas esse tipo de criativo funciona bem. Ó, 9 minutos do Norte Shopping, então já tem uma referência. Faltou o nome da cidade aqui pra mim deixar mais claro. Vivaz pelo Rio, provavelmente no Rio de Janeiro, alguma coisa assim, mas deixar claro pra quem tá vendo, tá? Pra conectar mesmo assim. Mas, obviamente, quem já olha, provavelmente já sabe onde que é. Mas tá bem legal. Ó, um vídeo aqui, esse é diferente do que eu tô falando. Os vídeos que eu tô mostrando, eles são vídeos mais diretos e vídeos que funcionam, mas você pode usar criatividade também, como é esse caso aqui, tá? Se liga no gancho. Aqui a estratégia é fazer um anúncio que não parece um anúncio. Fazer um anúncio que parece um conteúdo de Instagram normal. Isso gera mais retenção, ou o pessoal assiste mais até o final do vídeo, né? Amigo, você tá assim porque todo mundo do grupo já comprou apartamento, menos você? Fica assim não. Faz o consórcio Maicon, é bem mais barato do que financiar. Maicon? É, um consórcio que é recomendado por 9 em cada 10 clientes. Sem entrada, sem juros. Ah, então foi assim que vocês conseguiram? Porque ninguém me contou antes. Se você não tivesse saído do grupo do Zap, né, você ia saber. Mas fica assim não, ó. Pega o celular aí, baixa o app e simula. É bem rapidinho. Não perca mais tempo. Planeje sua casa própria com o Maicon. Aqui já é um anúncio de consórcio. Ele já foge um pouquinho aqui do que a gente tá analisando, né? Porém, ele traz essa comunicação diferenciada, né? Ele traz essa comunicação de fazer um anúncio sem parecer um anúncio. E isso aumenta a retenção do vídeo, né? Então, se os seus anúncios estão com taxa de clique muito baixa, você vai analisar lá o to plays, né? Ou seja, visualizar pelo menos 15 segundos ou metade do vídeo, e você vê que a retenção está muito baixa, você pode trocar para esse tipo de comunicação, entendeu? Fica algo mais teatral, vamos dizer assim, você precisa fazer alguma coisa mais diferente. Porém, fica bem feito ali e isso pode aumentar bastante a retenção. Um outro criativo aqui que é interessante, tá? Eu só acho que tem muita informação aqui, mas ficou legal. Tá claro, entrada, parcela. Quando a condição é muito acessível, é interessante sim dar destaque nisso, óbvio, para gerar mais cliques. Então, esse tipo de criativo funciona, tá? Inclusive, nesse formato aqui, ele é interessante, ele é estratégico, porque quando ele tá no formato de stories, né? Reels e Stories. Porém, quando eu vou deixar no feed quadradinho aqui, ele fica com muita informação aqui, então não precisa ficar duplicando a arte lá, criando tudo de novo, né? Então ele já fica fácil de usar em ambos os formatos. Olha, um tipo de criativo que você pode testar, um bem simplesão, sem muita firula aqui. Eu só trocaria essa imagem do fundo, colocaria aqui a fachada do empreendimento, mas provavelmente eles devem testar isso também. Mas ficou legal o apartamento e tal, só faltou localização e tal, mas aqui tá bem destacado, olha, cara, apartamento, unidades a partir de 200 mil, barato. Então tá acessível para você. Então, ó, clica aqui e vem saber mais. Vale a pena o teste. Mas entre imagem e vídeo, eu sou defensor do vídeo até o fim do mundo aí, porque gera mais clique geralmente mesmo, dá mais resultado, tá? Isso por experiência própria, mas vale a pena o teste, tá? Vamos dar uma olhadinha em mais uma aqui.
Vem cá, você tá em busca do seu primeiro imóvel, né? Eu tenho certeza absoluta que esse não é o primeiro anúncio que você viu, mas esse daqui pode ser o último. Por quê? Se você tem uma renda familiar a partir de 1.750 e tá buscando imóvel na cidade de São Paulo, eu tenho uma oportunidade bacana pra você. Hoje nós temos imóveis em todas as regiões de São Paulo, norte, sul, leste, oeste e na região central, opções prontas pra morar ou em período de obras. Se você tá buscando imóvel na cidade de São Paulo, tem uma renda familiar a partir de 1.750, uma entrada facilitada a partir de R$100 e aguenta pagar uma parcela a partir de 350, chegou o seu Aqui, momento. pra mim, tinha que ser o gancho do vídeo já, esse bem direto. Já que ele quer um negócio mais geralzão, atrair gente com a renda acima D e com possibilidade de uma entrada D, ou seja, ele tá afim de trazer público independente do imóvel para ele ver depois o que ele vai fazer para fechar. Já joga esse aqui direto mesmo. E é isso, mas ficou legal. Central, opções prontas para morar no imóvel na cidade de São Paulo. Tem uma renda familiar a partir de 1.750, uma Entrada facilitada a partir de R$100 e aguenta pagar uma parcela a partir de 350, chegou o seu momento. Hoje eu tenho opções prontas para morar ou em período de obras, unidade Legal. de 2 dormitórios, unidade de 1 dormitório também e plantas estúdio. Isso em todas as regiões de São Paulo, da cidade de São Paulo, tá bom? Sabe o que você precisa fazer? Você precisa clicar no anúncio. Aqui, ó, saiba mais. Porque Acabou. eu mesmo, não é a minha equipe. Eu mesmo vou entrar em contato com você. Legal, explicar isso é do bom. começo até o final qual que é o processo de compra de imóvel e provar para você que isso é verdade. Tô te aguardando, hein? Legal, Vem cá, muito você bom, gostei. Isso tá só um pouco mais de autoridade, tipo assim, cara, tá vendo eu aqui? Eu vou te atender, clica aqui, você vai falar comigo. Então isso traz mais, o CTA ficou muito bom, tá? Mas é um anúncio mais geral, né? Mas é isso, vale a pena o teste com certeza, mas eu ainda prefiro anúncio e criativo específico para um produto, tá? Mas como ele tá usando aqui a renda muito baixa e tudo mais, essa entrada, vale a pena o teste, né? Porque você vai atrair muito mais, vai atrair público baseado naquela condição e não num produto, entendeu? E aí você consegue trabalhar esses caras. Inclusive, eu usaria um pouquinho de edição só para dar um destaque, né? Fazer uns b-rolls ali, dar um destaque nessas condições para ficar fixado mesmo, renda e entrada. Mas ficou legal. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso react aqui dos anúncios na biblioteca de anúncios. Se você quiser que eu reaja diretamente ao seu criativo, comenta aqui. Vou dar um jeito de analisar o seu criativo e a gente vai fazer isso. Aqui pode ser até ao vivo, de repente fica uma ideia aí, se vocês acharem interessante, a gente pode fazer. Porém, deu para entender, né? Quais pontos importantes? Localização, alguma referência de valor para qualificar o público, diferenciais desse produto, se ele tem lazer, o que tem nesse lazer, referência, perto de uma coisa muito legal ou não. Então essas referências também são importantes e esses são pontos importantes e obviamente você tem que pensar que criativo foi feito para gerar clique e não gerar venda. O seu objetivo é atrair pessoas com perfil, o objetivo é gerar clique dessa galera, entendeu? Gerar o interesse em saber mais e a partir dali você vai qualificando, entendendo o perfil, o momento, a necessidade e vai conduzir a venda ali, tá bom? E para você que quer aprender sobre tráfego pago, automação e muito mais coisas, a gente tem aqui o Código Mob, nossa comunidade, onde eu, você e mais um monte de corretor analisamos tudo que precisa ser feito para melhorar o seu desempenho, o seu resultado nas suas campanhas. E tem lá aula de tráfego pago, aula de automação, aula de inteligência artificial para gerar tanto imagens, né, e criativos como a gente acabou de ver que dá para melhorar usando inteligência artificial e também aulas de como usar a IA para fazer atendimento, cara, muita coisa, já tá tudo disponível lá, entra lá, vou deixar o link aqui à disposição por um preço super acessível, tá? E se você tem intenção de nos contratar como agência para cuidar do seu tráfego, das suas automações, dos seus criativos, tudo isso, vou deixar o link também à disposição aí, tá bom? Para você entrar em contato. E esse foi o nosso react de hoje aí, deixa um comentário o que você achou, se você concorda com o que eu mostrei aqui dos principais pontos, ou se você geralmente não utiliza eles, deixa aí o comentário, já segue aí também o canal, se inscreve aí, aliás. E é isso, um abraço, valeu!